Você já teve essa sensação? Você senta para ler, abre o livro, passa os olhos, você entende enquanto lê, mas quando fecha o livro, parece que o texto evapora. Você termina um capítulo e pensa, ok, mas o que foi que eu li mesmo? E aí vem a mentira mais comum. Eu tenho memória ruim, eu não sou um desses que estudam, eu sou mais de vídeo, eu sou mais de prática. Não, para. A verdade é mais crua e mais cruel. O teu cérebro não está falhando. Você que está usando o cérebro do jeito errado porque você não aprendeu a ler. Você aprendeu a decodificar letras. Aprendeu a fazer barulho na mente. Aprendeu a seguir linha por linha. Mas só que a leitura real não é passear por palavras. A leitura real é uma forma de guerra. E hoje eu vou te ensinar um método que não é leia mais rápido. Isso é coisa de gente ansiosa que quer virar uma máquina. O método de hoje é ler de um jeito que obriga o cérebro a se tornar uma fornalha. Entrada, combustão e saída. E sim, quando eu digo 100% da capacidade, eu não estou dizendo virar um gênio. Eu estou dizendo extrair o máximo real do seu potencial sem desperdício. A maioria lê como se o livro fosse absorção automática. Não é. Vou te dar uma frase que resolve isso. O teu cérebro não grava aquilo que você entendeu. O teu cérebro grava aquilo que você organizou. Entender é um evento mental momentâneo. Organizar é construção. E construção exige 3 coisas. Tensão, que no caso seria um problema real. Estrutura, que seria a mesma coisa que o mapa. E saída, que seria a mesma coisa que produção. Sem isso, você só consumiu. E consumo sem processamento é exatamente como comer sem digerir. Você até enche, mas não nutre. Aqui eu vou ser bem direto. Ler no máximo da sua capacidade não é lembrar cada frase. Isso é fetiche de gente insegura. Ler no máximo de sua capacidade é conseguir explicar o texto com as suas próprias palavras. Mostrar com clareza, mostrar qual é a tese central, mostrar quais são os argumentos que sustentam essa tese. Conectar o texto ao que você já sabe, aplicar ou rejeitar conscientemente e guardar o essencial por longo prazo. Em uma frase, você não terminou de ler quando terminou a página. Você terminou de ler quando o texto virou parte do teu pensamento. A maioria começa a ler assim. Abre o livro, começa na primeira linha, tenta acompanhar, sublinha umas coisas, fica cansado e chama isso de estudo. What? Isso é como entrar numa floresta sem uma bússola e dizer, vou caminhar por ela até que isso vire sabedoria. E acredita em mim, não vira. A leitura boa sempre começa antes do texto. E o método que eu vou te dar é exatamente isso. Um protocolo de leitura que começa antes, domina durante e sela depois. O método A tríade de domínio. Intenção, confronto e síntese. Você vai ler em 3 camadas e cada camada tem o seu propósito psicológico. Intenção cria direção e sem direção tudo vira ruído. Confronto cria tensão e sem tensão o cérebro não grava. E síntese cria permanência. Sem saída você esquece. Agora vou te guiar como se fosse passo a passo de um treino. Primeira intenção antes de ler. A primeira regra é simples. Nunca leia um texto sem uma pergunta. Sem pergunta, você vira um coletor de frases. Com pergunta, você vira um caçador. Então, passo 1. Defina o objetivo em uma frase. Exemplo de objetivo. Quero entender qual é a tese do autor e como é que ele prova. Quero descobrir onde é que ele pressupõe algo sem provar. Quero extrair um modelo mental aplicável. Quero achar munição para refutar ou defender X. Agora o segredo. Você vai escolher uma dessas perguntas que eu vou te passar, ou então você pode criar as suas próprias. Primeira pergunta. Qual é a tese? Segunda. Qual é o argumento central? Terceira. O que ele está assumindo sem precisar dizer? Quarta. Se isso for falso, o que é que desmorona? Quinta. Qual exemplo confirmaria ou destruiria isso? Sexta. Isso bate com a realidade ou então só soa bonito? Sétima. O que é que isso muda na prática? Oitava. Quando é que ele omite alternativas? Nona. Qual é o inimigo invisível do texto? O que é que ele está tentando vencer? Essas perguntas fazem uma coisa. Elas transformam o texto em um algo. Agora o terceiro passo. Faça uma expansão de terreno sem ler de verdade ainda. Leia títulos, sumários, primeiras e últimas frases de cada capítulo, subtítulos e conclusão.
Sim, você pode ir para a conclusão antes. É choque para algumas pessoas, mas funciona. Por quê? Porque isso cria no cérebro um mapa. E sem o mapa você só anda em círculos. Resultado da camada 1. Você sabe o que o texto quer, o que você quer do texto e aonde pretende atacar. Camada 2. Confronto. Isso agora é durante a leitura. Aqui entra o que separa leitor de papagaio. Você vai ler com 3 instrumentos: extrator de tese, detector de pressupostos e martelo de coerência. Eu vou te dar a técnica exata para cada instrumento. Instrumento 1. A cada sessão você pergunta: se eu tivesse que resumir o que ele está dizendo em uma frase, qual seria? E você escreve essa frase na margem do livro ou em um caderno de anotações. Se você não consegue, ou é porque o autor escreve mal ou você está lendo sem dominar. Instrumento 2. O detector de pressupostos. Essa é a parte profunda. Todo texto tem algo que ele assume como óbvio. Exemplos de pressupostos comuns. O homem é basicamente bom, ou a ciência é neutra, ou a história evolui inevitavelmente. O pressuposto é o esqueleto escondido, e você vai marcar sempre que perceber. Frases que são auto-evidentes, mas não são. Afirmações que não têm provas, só tom de autoridade. Apelos emocionais disfarçados de lógica. E você vai anotar assim: pressuposto, 2 pontos. Coloque ele, no caso, o pressuposto que você achou. Pergunta: ele provou o pressuposto? Sim ou não? Se for falso, acontece o quê? Isso sim é uma leitura madura. Você está analisando as bases do autor. Instrumento 3. Martelo de coerência. Aqui você fará o teste mais mortal. Isso é consistente com o que ele disse antes? E mais, isso é consistente com a realidade? Tem texto que é coerente internamente, mas não bate com o mundo. Do mesmo jeito que existem textos que batem com o mundo, mas são mal construídos. Você não é fã do autor, você é um juiz. Agora a camada 3, que é a síntese. Aqui é onde você começa a virar alguém perigoso intelectualmente. Você vai fazer uma síntese obrigatória em 3 níveis. Nível 1. Síntese de 30 segundos. Em uma frase, o autor defende o que e porquê. Se você não consegue, você não tem o núcleo. Nível 2. Síntese de 3 minutos. Você escreve 5 linhas, tese, slide do argumento, 2 ou 3 no máximo, pressuposto central, melhor ponto do autor e o pior ponto do autor, porque isso vai criar um arquivo mental comprimido. Nível 3. Síntese de 10 minutos. Agora você vai fazer uma das opções. Opção A. Ensinar. Escreva como se estivesse explicando para um adolescente inteligente. Opção B. Refutar. Escreva atacando o ponto central. E opção C. Aplicar. Escreva respondendo essa pergunta: como isso muda o meu pensamento, as minhas decisões e os meus projetos? Olha só uma, mas faça. Por quê? Porque conhecimento sem saída é apenas entretenimento intelectual. Muita gente lê para parecer inteligente, colecionar citações, ter repertório ou para se tornar alguém produtivo. Isso cria um leitor ansioso, frágil e dependente. Uma leitura madura é diferente, é a leitura de quem quer governar a própria mente. Quem não governa a mente vira a colônia mental de qualquer ator carismático. E tem coisa mais humilhante do que ser possuído por modo intelectual. Você lê e repete, você lê e vira ego, você lê e vira fã. O método é o contrário, você lê e transforma. Então anota aí: intenção, confronto e síntese. A maioria lê como se fosse um turista. Você vai ler como se fosse um estrategista. E é aqui onde o jogo muda. Você não precisa de ler mais livros. Você precisa de parar de desperdiçar a leitura. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que isso te ajude. Comenta aqui embaixo o que você achou desse tema, desse conteúdo e desse método.